Olá pessoal, vamos falar de literatura e agora a gente vai iniciar focando no quinhentismo. O quinhentismo é um período da literatura brasileira que vai de 1500 a 1601. Está, portanto, inserido no contexto das grandes navegações e da Contra-Reforma Católica. Inicialmente, para a gente falar de literatura e focar em literatura brasileira, é interessante antes perceber que literatura anda lado a lado com história. Então, se você não gosta de história, é bom começar a dar uma lida, porque, de fato, não tem como falar de literatura sem falar de história. E falando já de história e entrando um pouco na geografia, nós falamos das grandes navegações e da Contra-Reforma Católica, que é o contexto em que está inserida essa literatura. Na verdade, nós não podemos falar inicialmente de uma literatura, mas de manifestação de resquícios, dessa literatura, tá bom? Ele engloba a literatura de formação e de informação, que trazem os primeiros textos produzidos no território brasileiro ou sobre o Brasil, informativos ou de cunho de catequizante. E aí, nós veremos no decorrer da aula que essa manifestação literária ela está dividida entre dois grupos, que nós vamos debater posteriormente. E aí, para que a gente tenha uma literatura de fato brasileira, Antônio Cândido vai dizer em seu livro Iniciação aos Estudos Literários, a Literatura Brasileira, de 1996, que é importante que nós tenhamos, primeiro, um autor que seja brasileiro, e nesse primeiro momento nós não podemos falar nisso, até porque a gente ainda está nesse período de descoberta do Brasil. Nós ainda não temos resquícios de uma literatura brasileira, até porque as primeiras escritas que nós temos são informações sobre a terra ou de cunho catequizador, e ainda nós não temos um público leitor brasileiro. Nós temos diversas escritas, mas para o público europeu, não para o brasileiro. E aí, nesse contexto histórico, a gente começa a pensar no Brasil colônia. Então, nesses primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultural desenvolveram-se em torno da relação entre colônia e a metrópole. E aí eu tenho esse desenho aí do Centro Histórico de Salvador, Bahia, que é inicialmente onde nós temos esse desenvolvimento durante o período colonial. Assim, formaram-se no Brasil ilhas sociais, mais precisamente as seguintes: Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente à exploração econômica, que foi o centro propulsor desses núcleos, havia dentre os habitantes aqueles que manifestaram, por meio da escrita, os primeiros ecos da literatura no Brasil, ou seja, as primeiras manifestações, embora tímidas, do pensamento da elite intelectual. Então, vejamos só, muitos autores, enfim, pessoas que vêm ao Brasil visitar, colocam o país, a colônia, que logo posteriormente se torna país, como se fosse uma espécie de paraíso, quer dizer, algo muito lindo, que se aproxima ali do ideal que eles tinham na cabeça de como seria o paraíso, de como seria o céu. Lembrando que nós também estamos situados aí no período da Contra-Reforma Católica, em que a Igreja Católica tenta retomar aí o catolicismo iniciado aí, tendo um certo declínio por Martinho Lutero. E aí, quando a gente fala dessas características, dessa manifestação literária, a gente fala que ela é dividida em 2 grupos, como já foi citado, os quais, apesar de traços comuns, têm características que os distinguem: a literatura de informação e a literatura de formação ou de catequese. Eu escolhi essa imagem, e não por acaso, porque observa o ano aí, 1904. Quando a gente fala do quinhentismo, ele acontece aí no período de descoberta do Brasil, de 1500 a 1601. Por isso que é quinhentismo, 1500. E aí, na verdade, o quinhentismo é uma manifestação literária extremamente necessária e importante para a literatura,
Por quê? Porque os escritores posteriores, futuros, eles trarão de volta essas informações, tudo o que foi, como eu poderia dizer, tudo que foi produzido nesse período para trazer um símbolo de literatura nacional, exaltando a beleza, a fauna, a flora, os povos indígenas, assim como vai acontecer lá no Romantismo. Vamos iniciar agora falando da literatura de informação. Os primeiros registros escritos no Brasil têm como característica a documentação do processo colonizador que marcou os primeiros anos de povoamento. Esses registros descritivos não pertencem à categoria literária, como já mencionado, já que não havia uma preocupação estética em organizá-las em prol de um deleite advindo de uma leitura de fruição, ou seja, voltada ao prazer, como os gerados por uma obra ficcional. Então, observa que aqui nós precisamos relembrar lá o que nós falávamos, o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Se você tem dúvidas, é importante que você reveja esse conteúdo. Mas, em suma, um texto literário, ele se difere primordialmente do texto não literário pelo seu caráter estético, quer dizer, tem a função de entreter, de trazer algum deleite para o leitor e não de somente informar, que é o que vai trazer a literatura de informação. Ela trará informações sobre a nova colônia, sobre características físicas, de fauna, da flora, descrição dos índios, que de certa forma estavam muito famosos nesse período. E aí a gente tem as principais obras e autores de textos de informação. Quando a gente fala dessas produções do Brasil Colônia, a gente tem as escritas do século XVI e XVII. Primeiro, o Diário de Navegação, de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador, e de Martim Afonso de Souza, de 1530. O Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos Brasil, de Pero Magalhães, Gândavo, 1576. Temos ainda a Carta de Pero Vaz de Caminha, pessoal. A Carta de Pero Vaz de Caminha, para quem não sabe, é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Por quê? Porque foi o primeiro texto escrito sobre o Brasil e em terras brasileiras. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita ao rei Dom Emanuel, referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e às primeiras impressões da natureza e do indígena, aí datadas de 1500. Aí eu coloquei essa imagem do lado direito de vocês, do Pero Vaz de Caminha, e no outro lado nós temos aí uma foto da carta original. Então, do que vai tratar essa carta? Ela começa desde a saída dos portugueses lá de Portugal, que a gente sabe que o objetivo inicial deles é, como eu posso dizer, contornar a costa da África e chegar lá às Índias, mas como descrito na carta, houve um desvio na rota e eles acabam por chegar ao Brasil. E aí a gente tem essa carta. O que eu posso dizer, que características a gente pode trazer acerca dessa carta? É um texto curto, tá? Que é de fácil acesso, você consegue fazer a leitura. Vai descrever os índios de muito bons corpos, bonitos, enfim, que tem um belo físico. E lá ele deixa entender que os índios, eles não são, como eu poderia dizer, eles são criaturas, quer dizer, eles não são cristãos. É, de certa forma, desconsiderada a questão cultural, a questão religiosa desses povos e tratam apenas como criaturas que precisam conhecer aí a religião. E aí é interessante que a gente faça um paralelo, porque quando a gente fala de Europa, a gente fala de um desenvolvimento de um processo de globalização
muito maior do que acontecia aqui no Brasil. Ou seja, quando os portugueses chegam ao Brasil, nós ainda não temos uma escrita. Então, o primeiro registro escrito que a gente vai ver aí, que será divulgado, é no português de Portugal, que não é a língua nativa falada pelos indígenas, tá? Agora, falando da literatura de formação ou literatura de catequese. Paralelamente às obras de informação escritas por leigos viajantes que desbravavam a colônia, foram produzidas também obras de cunho pedagógico e moral, a chamada literatura de formação ou de catequese, produzida pelos missionários jesuítas. Logo abaixo aí a gente tem um quadro da primeira missa no Brasil, que foi retratada por Vitor Meirelles. Observa novamente esse ano aí, 1861, ou seja, o Vitor aí, o Meirelles, ele teve que retomar a literatura de catequese, retomar a literatura de informação, porque essa imagem aí, ela vem também da carta de Pero Vaz de Caminha, para produzir essa obra, para mostrar como foi esse processo de contato dos índios com a religião, com o cristianismo, não é? E aí, pessoal, quando a gente fala da vinda dos jesuítas ao Brasil, a gente novamente remete à carta de Pero Vaz de Caminha, porque lá ele vai dar a entender que seria interessante que o catolicismo fosse implementado, implantado ali na colônia, para que esses índios, de certa forma, alcançassem a salvação, não é? E aí a gente já vai para o nosso exercitando, e aí a gente tem esse texto 1, que é justamente da carta de Pero Vaz de Caminha. E aí é importante que a gente faça uma ressalva, porque quando a gente fala de literatura, e como isso vai cair no Enem, que é o que nos é importante, interessante para o momento, é que aparece de forma contextualizada. De repente pode vir assim, é sobre o simbolismo, é sobre o quinhentismo, sobre o romantismo. Mas de repente essa informação não vem tão clara, não vem tão precisa, e aí você precisa ter esse conhecimento para que você consiga responder essa questão, tá bom? Vamos lá, o texto 1 diz assim: andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e elegantes com suas tinturas, que muito agradavam. Então esse aí é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, tá? E aí a gente tem o texto 2, que é uma imagem aí, um olho sobre a tela do Portinari, que retrata o descobrimento do Brasil numa perspectiva dos índios. Observa aí que em destaque eu tenho um grupo de indígenas e lá atrás eu tenho as caravelas, não é? E aí, só para constar, essa atividade ela encontra-se no livro, na página 18, tá? Do A Prova Enem. Então, para você que está em casa, até o contrário, mas para você que está em casa, o livro é esse. Então, você pega o livro, abre na página 18, que aí a gente tem essa questão. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e lá a gente também tem um comentário acerca da questão, tá bom? Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos constata-se que... Então, observa aqui que a gente já vai ter uma menção da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, você precisa ter na sua cabeça que essa carta ela vem lá, ela remota do quinhentismo, e o Portinari não, vem posteriormente, mas aí a gente tem uma intertextualidade, né? Nós temos uma relação entre esses dois textos. E aí você tem que escolher aí a informação correta acerca dessa pergunta. Vamos lá, alternativa A.
A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Para você que presta atenção na explicação, saberá logo de cara que não tem nada a ver, né? Porque quando a gente fala da Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem um cunho informativo e não estético literário. Vamos lá, letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Então, observa que o foco da pergunta não é essa, a gente não fala só da pintura, mas a gente fala da carta também, tá bom? Vamos lá, a letra C, e a letra C é a nossa alternativa correta. Diz o seguinte: a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então, pessoal, por que essa alternativa aqui é a correta? Então, quando a gente fala da Carta de Pero Vaz de Caminha e do quinhentismo, obviamente que nós temos a visão do colonizador sobre o colonizado. Então, ou seja, a gente tem uma série de descrições, poderíamos dizer que de forma idealizada, talvez, de como é esse Brasil, de como são os índios, de como é essa descrição, tá bom? Então, não é nada ingênuo. E aí, ao restante da questão, quando a gente fala aí da inquietação dos nativos, é importante que a gente vá lá na questão novamente, na imagem, tá? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, o que é que a gente observa aí? A gente observa que esses índios estão apontando, né? Eles estão meio que abismados, achando interessante, porque é uma coisa que eles nunca viram na vida. Então, de certa forma, a gente poderia falar que eles estão inquietos, certo? Vamos lá, voltando aqui para a letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. O que é função social? O que é função artística? Primeiro que a Carta de Pero Vaz de Caminha ela não tem essa função artística, lembrando que o cunho é informativo. Função social também diferente, porque a carta vai informar e a produção de Portinari não, vai trazer mais um deleite literário mesmo. Ai. Letra E. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. O que são grupos étnicos diferentes? Distintos. Então, o que a gente observa? Quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, pessoal, é importante que a gente observe a referência. Então, sempre que a gente vai fazer qualquer texto, a gente tem que referenciar. Então, quando eu volto lá na minha imagem e eu observo a descrição dela, observa aí, eu tenho o descobrimento do Brasil. Então, a gente observa que os dois textos, eles tratam exatamente a mesma coisa, certo? Então, não tem como eu dizer e afirmar que são povos diferentes. Trata-se desse mesmo processo, dos indígenas em si, do processo de descobrimento do Brasil, tá? Então, aqui, retomando, é importante que você frise e tenha na sua mente que nós falamos de quinhentismo, de uma literatura, de uma manifestação literária, em que a gente precisa lembrar que o caráter estético, literário, não é o foco dessa produção, mas que ela vai servir de embasamento aí para os escritores posteriores usarem como um certo banco de informações, de dados, para produzirem os seus textos, tá? Então, lembra sempre, literatura de formação, que é a literatura de catequese, com cunho catequizador, de fazer com que esses indígenas se convertam ao cristianismo, e a literatura de informação vai informar acerca da nova terra. Ah, e eu ia esquecendo de uma informação. Essa Carta de Pero Vaz de Caminha, ela só é divulgada em 1800 e alguma coisa, quer dizer, ela foi produzida, mas ela foi produzida em 1500 para o rei Dom Emanuel. Então, ela não foi divulgada, certo?